Olá, turma do sétimo ano 3 da Escola de Educação Básica Municipal Elvira Zarná da Silva. Aqui quem vos fala é o professor Tiago Nilson da Silva, da disciplina de História. É uma videoaula para explicação do capítulo 12, Brasil Colonial, a Sociedade Açucareira. Antes de prosseguir nessa videoaula, eu recomendo que você tenha em mãos o seu LDI e sempre que necessário você faça uma anotação, aquilo que o professor estiver mencionando, para facilitar o seu estudo. Então, capítulo 12, LDI, volume 3, é isso mesmo, o LDI é o volume 3 para videoaula de História. O capítulo 12 vai seguir aquilo que nós havíamos conversado nos capítulos anteriores. O professor mencionou que de 1500 a 1530 é o Brasil pré-colonial, com a extração do pau-brasil. E quando os portugueses trouxeram as famílias e vieram povoar, morar aqui no território brasileiro, é que foi colocado esse período como colonial. Então, colonial, Brasil colonial, colono, colonizar, principalmente quando se trata desse período, colonizar é ter em mãos, né? ter essa noção de que é o momento que os portugueses vieram ocupar e povoar esse território brasileiro. Então, sociedade, nós estamos falando de sociedade, um grupo de pessoas, né? As pessoas, então vai estar de maneira bem fácil as pessoas, né? Em torno do açúcar, da produção do açúcar, e a gente vai estar entendendo um pouquinho sobre isso. De início aqui tem uma imagem, né? Moinho de açúcar. Foi feito, né, em 1835, e aqui a gente já consegue reparar, né, várias pessoas, né, que estão destacadas e estão trabalhando em torno da cana de açúcar. Agora a gente vai destacar aqui, caso você não lembre, a gente lembra, né? O professor lembra que de 1500 a 1530 é o período da história do Brasil que a chama de pré-colonial, que foi pela extração, né, quando eles retiravam e exportavam para o Brasil. O pau-brasil servia para estar fazendo embarcação, né? E também servia principalmente para atingir os tecidos, né? Ela tem uma pigmentação vermelha, e naquela época não havia a tecnologia de hoje, e os tecidos dos ricos, né, dos nobres, eram nessa cor. Então, o pau-brasil era retirado durante esse período. E aqui vai dizer, agora no momento da colonização que a gente vai entrar. Então, só para a gente entender, aqui está falando do período pré-colonial, está em destaque azul na sua tela. E agora nós vamos estar comentando um pouquinho o porquê do açúcar aqui no Brasil. Por que não foi outro tipo de plantação, outro tipo de produção, né? Aqui está dizendo assim, ó, para ocupar efetivamente o território brasileiro, resumindo, para colonizar, os portugueses, né, eles queriam estratégia e também queriam investir em uma atividade lucrativa. E essa atividade lucrativa vai ser os engenhos de cana-de-açúcar. Se você quiser e puder destacar, sublinhar, engenhos de cana-de-açúcar. Então, o Brasil colonial vai estar iniciando com essa estratégia portuguesa. Por que o açúcar? Aqui já vai dizer, porque o açúcar era caro, chegava a ser um presente entre os nobres, entre os reis. O açúcar era caro, então se é caro, né? Lembrando que antes eram especiarias, né? E agora o açúcar vai estar entrando. Outra coisa, outro fator que vai contribuir, né, para o açúcar, é porque os portugueses já têm conhecimento dele.
já tem conhecimento dele. Então, se os portugueses já conhecem e dá lucro, é claro que os portugueses vão optar por isso. E terceiro vai ser o clima, né? Então, olha só. Primeiro, porque é caro. Segundo, porque os portugueses já conhecem, no caso segundo. E o terceiro é porque o clima, né, é favorável, né? O clima é favorável. Você pode, antes de passar, né, as coisas para destacar, né, é o clima, conhecimento dos portugueses e o açúcar era um produto caro na Europa. Você pode estar destacando isso. Aqui está falando da trajetória da produção do açúcar, né, em relacionado aos séculos, né, e depois a gente vai ver que no século XV e século XVI vai estar relacionado a Portugal, olha só, Portugal, principalmente. Na página seguinte, página 38, economia açucareira. Aqui vai confirmar o que o professor já mencionou, né? Olha só. As primeiras experiências portuguesas com o plantio da cana-de-açúcar e a produção do açúcar foi na Ilha de Madeira, Açores e Cabo Verde. Se você não sabe onde fica isso, aqui no mapa de você está, ó. Açores, onde é uma lógica, várias pessoas vieram e colonizaram essa parte. Madeira, olha só, o professor está com o mouse em cima da tela e está no seu LDI também na página 37. Açores, Madeira e Cabo Verde. Então Portugal já tinha conhecimento e já havia tido experiência nessas regiões, né? E a região que vai ser, que eles vão optar e vão ter condições necessárias para a plantação da cana-de-açúcar vai acontecer no Nordeste brasileiro, né? Isso mesmo. Porque o Nordeste? Porque lá o clima, né? O clima é propício para isso, o clima quente e úmido. E o solo, né? O solo massapé, o solo fértil, né? Para a plantação da cana-de-açúcar. Então, já consegue entender um pouquinho essa noção, né? Clima quente e úmido, Nordeste, o solo. E aqui vai dar um elemento chave, é o elemento chave que a gente vai entender um pouquinho de Portugal. Para colonizar o Brasil, as capitanias hereditárias foi um projeto de privatizar, né, terceirizar, porque Portugal não tinha condições e novamente Portugal não vai ter condições. Quem vai ajudar com os recursos financeiros e vai estar patrocinando vai ser a Holanda, né? A Holanda, então destaque aqui, ó. Portugal não tinha recurso necessário, a Holanda. E o professor vai ler aqui para você, ó, que a Holanda ficava com a maior parte do lucro, porque realizava o refino e a comercialização final do produto. Então, a Holanda vai estar emprestando o capital, né, para os banqueiros europeus e a Holanda que vai estar tendo o grande retorno financeiro. E outro destaque, a produção açucareira é destinada ao abastecimento do mercado europeu. Olha só, por isso que dava tanto lucro, pessoal. E quem que vai, a mão de obra vai estar relacionada ao engenho, né, para estar efetivando, ocorrendo o engenho no Brasil, vão ser os africanos trazidos, né, na condição de escravizados, tema do capítulo anterior, né. Então só vai acontecer o engenho no Brasil e vai ficar longos anos, vai obter sucesso financeiro para retorno para Portugal, porque os africanos que vão trabalhar nesses engenhos na condição de escravizado, tema do capítulo 11. Aqui tem, quem nunca conheceu, nunca visitou, né? O recipiente onde era refinado o açúcar, forma de pão de açúcar, como que era feito, né? Ainda tem o caldo que era fervido, o local ainda tem essa maneira de
em vários museus, né? Principalmente no Nordeste brasileiro, né? Que acaba retratando um pouquinho desse período da história. O engenho. Aqui está falando da palavra engenho, né? Que fala um pouquinho sobre os árabes, né? Que os árabes falavam que era apenas o equipamento, e depois no Brasil o engenho vai ser o todo, né? O todo, na verdade o tudo, né? Que faz parte da produção do açúcar. Aqui menciona de grande importância e você destaca, tá? Litoral, olha só. Está dizendo que os engenhos foram construídos por Portugal, em grande parte no litoral das terras brasileiras. Muito interessante isso, tá, pessoal? Muito interessante você entender isso, que somente vai interessar o litoral para Portugal. Claro, devido ao Tratado de Tordesilhas. Segundo, porque ficava mais fácil, né, mais rápido de transportar. Então destaca, e aqui vai destacar sobre a extensão do engenho, né, a economia açucareira, né, desde a plantação da cana-de-açúcar, os galpões, né, a casa do senhor de engenho, conhecido como Casa Grande, né, muito interessante saber, a capela, que é relacionada à igreja, e a senzala, que abrigava grande número de trabalhadores escravizados, né? Então a Casa Grande é relacionada à casa do senhor, e senzala é relacionada a onde estavam os trabalhadores escravizados. Aqui está falando um pouquinho das hortas, né? Mas de maneira bem interessante, é só entender essa grande característica, né? A Casa Grande e senzala, né? Um é o senhor e o outro é escravo, né? Então o engenho vai estar além do local de plantação, o local dos galpões, o local que vão estar morando o proprietário e o escravo também. E a capela está relacionada à religião católica, né? A sociedade açucareira. Sociedade açucareira começa na página 39, vai seguindo, né? Na página 40. Aqui vai destacar de maneira bem precisa que lá em Portugal vai predominar o modelo patriarcal. Na história de Roma já predominava isso, né? Na Idade Antiga, né? A gente já estudou um pouquinho e a gente vai estar... Se você não lembra, é fácil de entender isso aqui, é muito simples, né? Que nesse modelo de patriarcal, quem vai decidir tudo vai ser o pai, né? A figura masculina, né? A figura masculina vai decidir e as meninas elas vão ser criadas para os afazeres domésticos e os rapazes já eram ensinados a comandar o trabalho na produção de açúcar. Então, de uma maneira bem simples, destaque, ó, modelo patriarcal, né? Patriarca, o pai vai ficar responsável, né? Vai ser o senhor do engenho, né? Os filhos do senhor de engenho eram educados em casa, né? Patriarcal, então, é bem interessante você colocar, que às vezes é uma palavrinha que você não lembra, um termo, e assim você vai estar sabendo um pouquinho. Além do casamento, além de tudo, era o senhor, o pai, né? A figura do pai que escolheu o casamento, né? O acordo, o interesse político e econômico da filha, né? Vai estar agora destacando também o hábito religioso. O hábito religioso semanal era a missa no domingo, né? Professor, por que isso? Porque justamente, né, a Igreja Católica vai ser a grande, vai ser junto com Portugal, né? A gente aprendeu na reforma religiosa, a reforma protestante, iniciada por Martinho Lutero.
Portugal vai se manter a Igreja Católica, né, Apostólica Romana, e aí o Brasil vai estar, o Brasil vai seguir os traços de Portugal, né, que é a religião católica. E aqui vai dizer, né, que os brancos, né, para voltar, né, o destaque também, né, os escravizados ficavam fora da igreja, mas poderiam ouvir a missa. Vai dizer que também na igreja havia essa segregação, essa divisão, né, relacionada à sociedade. Vamos para a página 41. O trabalho nos engenhos aqui está de uma maneira precisa, né, a imagem já vai confirmar isso. Nos engenhos, assim como nas vilas e nas cidades do Brasil colônia, a maior parte do trabalho era realizado por africanos escravizados e seus descendentes. Em outras palavras, praticamente todo o trabalho, né, a grande maior parte do trabalho no Brasil, eram realizados pelos africanos que vieram lá da África na condição de escravizados, né, presos, né, amarrados, né. Eles não vieram por vontade própria, eles foram, né, vendidos como escravo, uma mercadoria. E aqui diz que nesse período os escravizados, né, viviam em média 8 anos. Quando eles vieram para o Brasil, né, assim que eles iniciavam o trabalho nos engenhos, eles viviam às vezes, geralmente, em média 8, no máximo em torno de 8 a 10 anos, né? Olha só que devido ao sofrimento, né? E vai confirmar aqui, ó, os escravos são as mãos e os pés do senhor do engenho, porque sem eles no Brasil não é possível fazer, conservar e aumentar a fazenda, nem ter engenho corrente. Em outras palavras, só teve o sucesso de permanecer com a produção do açúcar, o engenho, devido ao escravo. A mão de obra do escravo, e o indígena não trabalhava nos engenhos, né, pessoal? O grande atrito com a Igreja Católica. Vamos seguindo para a página 42, tema muito simples e fácil de entender, né? Ao longo do século XVI, né, assim que o Brasil foi colonizado, a partir de 1530, 1500 e seguindo, né, a ocupação do território brasileiro com a construção de vilas e cidades praticamente se limitava ao litoral. E justamente isso, pessoal. Por quê? Porque o açúcar era, como o professor mencionou, era enviado para a Europa, então tinha litoral perto do mar, né, para enviar, né, a chegada dos navios, o transporte, né. E aqui no quarto parágrafo vai surgir algo bem interessante comentar, algo que a gente já percebe um pouquinho até hoje, né. Terceiro parágrafo diz que as cidades e as vilas construídas pelos portugueses geralmente recebiam nomes dos santos católicos, né, relacionado, né, às vezes indígena, mas geralmente católico, geralmente marca a presença, né, da religião católica, o domínio, né, até o nome do nosso estado e outras coisas mais, né. E aqui vai dizer no quarto parágrafo, os povoamentos surgiram sem muito planejamento, olha só, seguindo a estrutura europeia de ruas estreitas organizadas em torno da igreja ou da capela. Então o centro era a igreja, né? O centro era a igreja, em torno da igreja que se partiam, né, as ruas, as vielas, né? Justamente pela presença católica, né? A grande influência, né? Aqui vai falar um pouquinho da Câmara Municipal, né? Os homens bons, né? Que eram geralmente os grandes fazendeiros, ricos, né? E eles ficavam responsável por organizar o traçado das ruas, ordenamento das casas, também sobre a forma de limpeza, como seria o abastecimento de alimentos, né? Aqui vai dizer sobre a forma de construção das primeiras casas, de barro e madeira. E aqui, na parte inferior, é muito interessante saber o porquê das coisas, né? Seguindo o padrão ibérico, né, está relacionado à Península Ibérica, região de Portugal e Espanha. De construção, as cidades e vilas brasileiras tinham ruas estreitas para proporcionar sombra, pois as vilas litorâneas costumavam ser ensolaradas. Aqui que está a grande chave, né? Então era tudo pensado, né? Devido estar próximo ao mar, né? Então era um lugar já para ter sombra. Seguindo a página 43, para encerrar esse tópico, vai dizer que os europeus,
Para os europeus, a praia era apenas o lugar onde ficava o porto. Eles não frequentavam muito. Quem frequentava esses lugares, os marinheiros, pescadores, escravizados. Eles não frequentavam muito, né? Devido a ser um lugar que tinha muitas pessoas e principalmente a presença de uma classe para eles de trabalhadores, né? Então a praia não era considerada um local de lazer. Por isso que as ruas, né, as principais ruas eram longe da praia, né? Justamente isso, para segregar, né? Ter a distância, né? De quem trabalha e de quem manda. O comércio interno, que é um tema também não muito destacado, mas é interessante destacar, lá no finalzinho vai trazer um tópico bem simples. Vai dizer assim, ó, o comércio do gado bovino contribuiu para o alargamento das fronteiras coloniais e empregava muitos vaqueiros, né? A expansão das fazendas do gado será estudada no próximo volume. E também aqui, ó, na região sul da colônia, a economia não era centrada nos engenhos. Houve plantação de cana-de-açúcar, mas o clima mais frio dificultava o cultivo. Então, aqui, geralmente, a região sul vai destacar mais plantação, trigo, arroz, milho, cevada e principalmente a criação de bois e as fazendas, né? De bois e porco. Isso mostra que o Nordeste vai ter um impacto maior, né? Vai ter essa predominância maior em relação relacionada aos engenhos. De uma maneira interessante, na página 45, o engenho de cana não era o único engenho presente na colônia, né? Não havia também um engenho para um engenho de farinha de mandioca, né? Só que não vai ter um destaque muito grande porque a farinha de mandioca vai ser mais relacionada vai ficar no mercado interno, no Brasil, né? E o açúcar era algo que dava lucro porque eles vendiam na Europa. Então, mas isso aqui é interessante destacar, né? Além do engenho da cana de açúcar, também teve o engenho de farinha de mandioca, né? Até hoje a gente sabe um pouquinho disso, né? Vamos destacar os festejos, né? Vai dizer que aqui, né? É claro, influência católica, né? Vai destacar muitas festas como Páscoa, Corpus Christi e Natal, né? E vai falar, além das festas religiosas, festas populares, né? Algumas, praticamente, né? Vai marcar a presença dos africanos, né? Dessa sua cultura, né? Muitas, aqui está falando da dança Lundum, que foi trazido lá na África, né? Pelo povo angolano, né? E muitas vezes as festas vão ter esse caráter religioso e popular, né? A folia do divino, outras músicas que aqui vai destacar também, né? O Congo, né? E várias outras vai estar reunindo a presença, né, da cultura africana no Brasil. Ok, deixa eu ver o que precisa destacar. Vou voltar lá no início do capítulo para estar encerrando essa explicação. Não, a página 36. Então, turma do sétimo ano 3, essa foi uma videoaula para explicação do capítulo 12, Brasil Colonial, a Sociedade Açucareira. Resumindo em linhas gerais, vai ser um momento, né, que Portugal vai decidir colonizar o Brasil, isto é, povoar, ocupar esse território, vai povoar e ocupar esse território através das capitanias hereditárias, que a gente conversou nas aulas passadas, no capítulo retrasado, né? E através disso precisava fazer alguma coisa aqui, né? E eles decidiram fazer através do engenho, né?
produção de cana-de-açúcar. Então, Portugal já conhecia, vai ter o incentivo, o apoio financeiro da Holanda. Então, o cultivo, a plantação da cana-de-açúcar vai ser utilizada para ocupação do território brasileiro. Um grande abraço. Surge alguma dúvida, tem tem a aula de tirar dúvida na sexta-feira. Você também pode enviar seu e-mail. Meu grande abraço. Até a nossa próxima videoaula.